Enquanto as crianças sobem, abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5 e o versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Nós estamos usando a revista atualizada. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos irmãos de Efésios porque ele tinha algumas preocupações. Ele queria alicerçar a fé daqueles irmãos. Queria que a fé deles não fosse baseada em experiências, sensações, mas fosse calcada na palavra de Deus. E que eles entendessem que do começo ao fim, a nossa salvação é obra da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo harmoniosamente, produzindo salvação, transformando e produzindo uma nova comunidade, um novo homem em Cristo. E aqui o verso 5:8 é um verso central para compreendermos a mensagem de Efésios. Olha o que Paulo diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Gostaria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amém? Glória a Deus por isso, né? Observem que este versículo, ele tem três partes bem distintas. A primeira parte fala do estado pregresso, ou seja, quem os cristãos de Efésios eram. Outrora erais trevas. A segunda parte fala da realidade atual. Porém agora sois luz no Senhor. Se outrora eles eram trevas, agora eles são luz no Senhor. Nós temos aqui uma clara antítese, ou seja, dois conceitos completamente opostos. Trevas, luz. Outrora, agora. Mas tem uma terceira parte nesse versículo. E a terceira parte é um mandamento. É um mandamento consequente das duas verdades anteriores. Se outrora nós éramos trevas, agora somos luz. Doravante devemos andar como filhos da luz. Não podemos mais andar como filhos das trevas. Não podemos ir contra aquilo que Deus fez em nossa vida. Quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que Paulo está chamando a atenção desses irmãos para que eles entendam que a obra de Deus em nós, ela exige de nós uma resposta. Muda completamente quem somos e nos dá uma nova oportunidade e uma responsabilidade de vivermos à altura daquilo que Deus fez em nós. Por isso, nesta manhã, eu gostaria que nós olhássemos de perto essas três partes deste versículo. Em primeiro lugar, façamos uma consideração do que significa ser trevas. Em segundo lugar, o que significa ser tornado luz.
E por fim, como nós podemos andar como filhos da luz? Paulo usa esta metáfora de trevas e luz. E elas são excludentes. A mais ínfima luz expulsa as trevas. E as trevas são exatamente a ausência de luz. Agostinho diz: a luz é, as trevas não são. De maneira que a mais fraca e tênue luz vence a mais densas trevas. Porque é da natureza da luz vencer as trevas. Agora observem que ao falar sobre trevas, Paulo evidentemente está falando do estado pregresso desses irmãos quando eles viviam no paganismo. Quando eles cultuavam os deuses. Quando eles faziam seus sacrifícios, suas orações. Quando eles viviam no desregramento da vida pagã. Mas por Cristo foram tornados luz. E agora Deus tem uma expectativa com eles. Que eles sejam irradiadores da luz de Deus em sua vida, em seu dia a dia. A primeira consideração diz: outrora éreis trevas. Como é que nós podemos entender, e aí nós vamos nos valer da carta de Paulo aos Efésios, se você quiser manter a sua Bíblia aberta em Efésios, nós vamos andar um pouco. Vamos tentar entender o que significava para Paulo esse estado de trevas. Primeiramente, Efésios 2, pode projetar desde o versículo 1 ao verso 3. 2:1 diz assim: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Os efésios viviam assim, mortos para com Deus. Vivos biologicamente. Vivos para o pecado, mortos em relação a Deus. É um estado de morte espiritual. É isso que diz o primeiro versículo do capítulo 2. Mas o segundo versículo diz assim: nós, outrora, andávamos segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O guia espiritual daqueles que vivem no estado de trevas são os espíritos alienados de Deus. Aqueles espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Mortos e muito mal orientados em suas vidas. E o terceiro versículo aprofunda isso, dizendo que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. O que nos guiava era o nosso desejo incontrolável e controlador. É isso que ele chama de os desejos da carne. E fazíamos assim a vontade dos nossos pensamentos, estes influenciados pelos príncipes das trevas. Quando você olha o final do versículo 3, diz assim: e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Era como se nós vivêssemos com um alvo na testa. E a ira de Deus, como uma flecha retesada, apontava para nós o tempo todo. Onde nós fôssemos, ali estava a ira de Deus destinada a nós. Então, como vocês podem perceber, é um quadro caótico. Mortos em delitos e pecados, guiados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência,
andávamos segundo as concupiscências carnais, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Bastava dizer isso, você já entenderia que a nossa situação realmente era caótica, desesperadoramente caótica. Éramos como ossos secos, desconectados, sem vida, sem Deus. Agora pula para o versículo 11 do capítulo 2. Olha como Paulo aprofunda isso ao dizer assim: nós éramos gentios na carne. 2:11 diz: lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, pelos que se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Deus fez uma aliança com Abraão, e o sinal da aliança era a circuncisão nos homens. E gentios, os efésios não tinham a circuncisão, eles eram estranhos, não tinham uma aliança com Deus, consequentemente, eles não receberiam nenhuma herança, estavam à parte de tudo isto. Não faziam parte das promessas de Deus que foram dadas a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E o versículo 12 diz que nós estávamos sem Deus e sem Cristo no mundo. Não tínhamos Deus do nosso lado, nem Cristo como nosso intercessor, estávamos sós, abandonados ao nosso destino fatal. E a segunda parte do verso 12 diz: separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos das alianças. Deus não tinha uma aliança conosco, nós não tínhamos uma aliança com Ele. Os efésios não tinham essa aliança, eles eram pagãos, eles eram absolutamente alienados da vida de Deus. Morrendo naquele estado, continuariam separados eternamente de Deus. E no verso 13, Paulo diz: vocês estavam longe de Deus, longe das bênçãos de Deus, longe de tudo o que Deus tem de melhor para nós. Esse era o estado deles, era também o nosso estado. Eu nasci num lar cristão, mas enquanto o Espírito Santo não me fez nascer de novo, esta também era a minha realidade. Porque esta é a realidade de todo aquele que ainda não nasceu de novo. Aquele que ainda não teve uma experiência de ter o seu coração regenerado por Deus. Mas Paulo continua, pois o quadro é tão caótico que ele continua dizendo no verso 19, Efésios 2:19. Nós éramos estrangeiros e peregrinos. Nós não estávamos em lugar nenhum. Lugar algum era o nosso lugar, deslocados, como baratas tontas, vamos assim dizer, sem saber para onde ir, sem um direcionamento, pois viver em trevas é viver sem direção. Como peregrinos, como forasteiros que não sabem exatamente de onde vieram e para onde estão indo. No capítulo 4, você pode ir comigo, dos versos 17 a 19. Paulo termina descrevendo com palavras chocantes esse estado de alienação espiritual em que nos encontrávamos. Olha o que ele diz, Efésios 4:17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios. E como é que andam os gentios? Ele vai dizer: na vaidade
de suas mentes. Vaidade é uma palavra que quer dizer nulidade. No latim significa bolha de sabão. Você já soltou a bolha de sabão? Ela parece bonita, esplêndida, de repente ela... Este é o viver do homem sem Deus. Vaidade. Inconsistência. Vaidade de seus pensamentos entenebrecidos. Uma palavra meio erudita, mas a ideia é: os pensamentos de vocês estavam totalmente dominados por trevas. Não há clareza na maneira de pensar. E assim que eles estavam, a mente deles estava envolta em trevas, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Essa era a realidade que Paulo retrata pela dureza do seu coração. Pode avançar uma, Mauro. Mais um versículo. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se a lascívias para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Como vocês podem perceber, esse outrora é um outrora completamente afastado da vida que procede de Deus. Viviam biologicamente, mas espiritualmente estavam mortos. O que eles sabiam não era verdade. O que eles estavam pensando a respeito da vida era o mais crasso erro e engano. Enquanto o Espírito Santo não ilumina a mente do homem, o homem está perdido em densas trevas. E Paulo não tem dúvida em dizer: vocês não somente estavam em trevas, vocês eram trevas. Às vezes eu vejo pessoas achando assim: sabe, até que eu era bonzinho. Sabe por que você não matou como Hitler matou, como outros mataram? Porque o Espírito Santo não deixou. Porque dentro de nós, latente está o mesmo mal que moveu os mais terríveis tiranos da humanidade. É o Espírito Santo quem nos cerca e não permite que sejamos tão mal quanto nós podemos ser. Não se iluda. Jesus disse: a carne para nada presta. Por isso nós precisamos nascer de novo. Sem Deus, nós somos muito maus. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Vocês eram tudo isso. Porém, irmãos, aqui está a grande graça de Deus. Eles eram tudo isso, porém um dia Jesus brilhou em seus corações. E quando a luz de Deus brilha, as trevas são espantadas. Volte comigo em Efésios 2, agora vamos ler os versículos 4 a 10. Como é que começa o versículo 4? Mas Deus... É exatamente aqui que está o segredo, irmãos. Não foi você, não fui eu, que se encontrou. A gente não estava brincando de esconde-esconde com Deus, a gente estava perdido mesmo. E a gente não se achou, nós fomos encontrados. Dias atrás eu estava assistindo uma experiência de um homem que, eu não sei exatamente quantos dias, parece que ele ficou 11 dias perdido no deserto do Saara. 11 dias. E se uma menina que
fazia parte de uma comitiva, não tivesse encontrado ele teria morrido. Nós não encontramos o caminho de volta, nós somos encontrados pela graça de Deus. Porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido, você estava perdido. Irineu disse que é como se nós nascêssemos num buraco. E ninguém sai desse buraco, a menos que alguém que esteja fora do buraco nos tire do buraco. Esse alguém é Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui está o grande porém, o agir salvador de Deus, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Os autores, os comentadores têm uma dificuldade aqui de dizer, o que é isso que não vem de vós? Isso tudo que ele falou. A graça, a fé, o amor, a misericórdia. Tudo isso vem de Deus, é dom de Deus, não é por obras. Não é algo que você fez, não é algo que você está fazendo, não será algo que você fará, é obra da divina Trindade. Somos salvos pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto não aceitarmos esta verdade, permaneceremos nas trevas. É somente quando nós entendemos e aceitamos esta verdade que somos efetivamente salvos. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Para que naquele dia, quando estivermos diante de Deus, absolutamente ninguém possa dizer assim, eu fiz por merecer. Ninguém, nem o rico, nem o pobre, nem o poderoso, nem o escravo. Ninguém. Todos se curvarão diante dele e dirão assim, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a honra, a glória, o domínio para sempre. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste homens e mulheres de todos os povos, línguas, tribos e nações, e os constituíste reino e sacerdotes para a glória de Deus. Esse vai ser o cântico da eternidade. Não vem de vós, é dom de Deus. Porque somos feitura dele. Feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não por causa das boas obras, mas para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Veja o que é o porém. Outrora erais trevas, porém, agora sois luz. Vamos falar sobre esse estado de luz? Veja o que Paulo diz no capítulo 1 de Efésios. Esta obra salvadora começou bem antes de você sequer pensar em Deus. Pois bem antes de você ser criado, Deus, em Cristo, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo usa um tempo verbal que indica uma coisa que é feita de uma vez por todas,
cujo efeito se perpetua. Coisa maravilhosa, né? O que ele fez está feito, o que ele fez ainda está repercutindo. Efésios 1:3, o texto que eu li na abertura deste culto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja o que a Bíblia está dizendo. Agora significa que nós somos, já fomos, estamos sendo e continuaremos sendo abençoados por Deus com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para você. Ah, pastor, como é que eu me aproprio? Peça. Peça. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Bênção espiritual não é carro zero, tá, gente? Carro zero você vai trabalhar, junta dinheiro e Deus vai te dar condições de comprar o seu carro zero, tá? Casa na praia também não é isso aqui não, tá? O que está falando de bênção espiritual aqui significa aquelas bênçãos que tornam você semelhante a Jesus Cristo. São as orações respondidas. É o caráter de Cristo sendo formado em sua vida, é justiça, é santidade, é poder de Deus, é a habitação do Espírito Santo. Essas são as bênçãos espirituais que ele está falando aqui. Mas olha que bênção tremenda, é que nós fomos predestinados para sermos santos e adotados na família de Deus. Agora eu sou filho de Deus. E Paulo é muito cirúrgico em colocar a palavra filho emancipado. Não é filho criancinha, não. É filho emancipado. É filho que já está no pleno gozo de todos os seus direitos de herdeiro. Você tem todos os direitos de herdeiro de Deus. E pode gozá-lo, desfrutá-lo desde já. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais subiu à mente do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não é lá no céu, é já. Já. Nós somos herdeiros de Deus, filhos adotados por Cristo. No versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 1, Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. A promessa de Deus a Moisés é a herança eterna. Desculpa, por Deus a Abraão. É a herança eterna, e Paulo diz que esta herança começa quando nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da aliança, penhor desta herança. Você se torna herança ao mesmo tempo que você é herdeiro. E o Espírito Santo é a garantia de que no dia em que Ele voltar, nós seremos levados com Ele. Nós fomos também vivificados juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 5. Nós não estávamos mortos em delitos e pecados? Efésios 2,5 diz: Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Deus ressuscitou Jesus, lá em Jerusalém, Ele também nos ressuscitou juntamente com Cristo. Mas não somente isso, Ele nos colocou numa posição de autoridade, pois o verso seguinte diz assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posição de comando. Acima das potestades e principados. Nós temos a autoridade de Cristo. Essa é a nossa nova realidade. Nós fomos, veja o verso 10 do capítulo 2, refeitos em Cristo Jesus. Lá no Gênesis, Deus fez o homem segundo Adão.
Mas quando nós cremos em Jesus, Deus nos refaz, não mais segundo Adão, segundo Cristo. Jesus é o padrão. Nós somos recriados em Cristo Jesus. Mas continuando a ler o texto, você vai descobrir em Efésios 2, nos versículos 12 e 13, que ele diz que nós que estávamos longe fomos aproximados. Nós que estávamos separados das promessas, versos 14 em diante, agora nos tornamos participantes dessas promessas. Deus cumpre em Jesus a promessa que ele fez lá em Abraão. Abraão, eu vou abençoar você. E através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Como é que ele fez isso? Através de Jesus. E você recebe a bênção de Abraão hoje, em Cristo. Você é inserido nas alianças de Deus. E no versículo 19 do capítulo 2, ele diz assim: nós que éramos estranhos e forasteiros, agora somos concidadãos dos santos. Nós fazemos parte da Nova Jerusalém, a cidade eterna, aquela que virá de Deus. E por fim, no verso 22 diz: nós nos tornamos morada de Deus no Espírito. Entendeu por que não precisamos de templo? Nós somos. Quero explicar bem isso. Não sou eu, sozinho. Note que Paulo fala da comunidade, ó. Vós, juntamente. Quando todos nós estamos juntos, Deus mora em nós. Morada de Deus no Espírito. Adão foi expulso do paraíso. Nós recebemos em nós o Senhor do paraíso. Ele vive em nós. Blaise Pascal falou: se nós entendêssemos isso, pararíamos de olhar para os céus ao orar. Ao invés de olhar assim, Deus, nós olharíamos: Deus, tu estás aqui, ó. Aqui. Não lá. Aqui. A terceira consideração: andem como filhos da luz. Imaginem vocês que um mecânico trabalhou o seu dia inteiro na mecânica e a sua roupa ficou suja. E aquele dia, é uma sexta-feira, ele quer comemorar o aniversário de casamento dele. E ele chega em casa. A esposa já está lá nos preparativos para sair com o marido. Ele então vai, toma um banho, se limpa, tira aquele cheiro de graxa, aquele cheiro de óleo, passa um perfuminho, põe a roupa do mecânico e chega para a esposa e fala assim: estou pronto. Ela olha para ele e fala: pronto para quê? Todo respeito à profissão do mecânico. Mas nós vivíamos uma vida no pecado. E Jesus nos lavou por inteiro e nos perfumou completamente. Não podemos nos vestir de novo com as roupas do pecado. Eu tenho que colocar uma roupa nova. Um traje novo, agora em coerência com o meu novo estado de limpeza e perfume. É isso que Deus está dizendo para nós. Vivam agora como filhos da luz. Aí você pergunta: como é que vive o filho da luz? John Stott disse: um filho da luz anda em unidade, santidade e caridade, ou amor. Efésios 4, versículos 1 a 3.
Paulo diz: rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você quer andar em novidade de vida? Ande em unidade. Seja humilde. Suporte as outras pessoas. Ande em amor. Seja longânimo, paciente, tolerante com os erros e imaturidade das pessoas. Em segundo lugar, significa andar em santidade. Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10, ele diz assim: andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. O filho da luz anda em bondade, justiça e verdade, provando, experimentando em sua vida aquilo que agrada ao Senhor. Se agradando de Deus e buscando agradar a Deus com um viver novo. Com viver em justiça, bondade e verdade. E no verso 11 do capítulo 5, não sendo cúmplice das obras infrutuosas das trevas, mas condenando-as. Não aceitando essas coisas que ofendem a santidade de Deus em nós. Também despojando-nos do velho homem, Efésios 4, versos 20 a 22, Paulo diz: mas vocês não aprenderam assim de Cristo, se é que ouviste nele foste instruídos conforme a verdade em Jesus, despojem-se quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, joga fora essa roupa velha. Quando o filho pródigo chegou em casa cheirando a porco, o pai disse aos servos: coloquem nele uma veste nova. Não é para cheirar porco na casa do pai. A casa do pai te dá vestes novas. Significa revestir-se do novo homem, vestir-se de Cristo. Os versículos 20 a 24 ainda de Efésios diz: renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Deixa a vida de Cristo ser vivida claramente em sua vida. O que significa despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem? Efésios 4, desde os versos 25, Paulo diz assim: deixem a mentira. Para de mentir para vocês mesmos, para de viver falsidade, engano. Falem a verdade, vivam a verdade. Somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se alguém furtava, não furte mais, trabalhe, para que tenha para si e consiga repartir aos que têm necessidade. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, palavrões, detrações, maldições, palavras ofensivas, bullying. Tudo inclui aqui. Antes, falem apenas aquilo que edifique as pessoas. Pensa, vai edificar? Fala. Não vai edificar, o seu silêncio vai edificar a pessoa. Para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vocês, bem como também toda malícia. Piadinhas de segunda intenção, sujas, podres. Deixa para lá. Antes sejam bondosos uns com os outros, compreensivos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus.
Mas no capítulo 5, Paulo ainda deixa algumas orientações mais claras. Porque no capítulo 5 ele fala como nós devemos andar em amor. Nós vamos andar em amor imitando a Cristo. Os versículos 1 e 2 do capítulo 5 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andar em amor é imitar a Cristo. E como é que eu imito a Cristo? Se eu sou um marido, eu imito a Cristo amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. Maridos, andar como filho da luz é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vá, lê na Bíblia como Jesus amou a igreja. Mulheres, esposas, andar em amor é submeter-se ao seu marido. Está escrito, eu sei que o movimento feminista quer tirar esse versículo, mas está aqui, eu vou ler. Vós mulheres, sejam submissas a seus maridos. E mulheres, é muito fácil ser submissa a um marido que ama você como Cristo amou a igreja. Agora, se ele não está amando você como Cristo amou a igreja, fala com a gente que a gente conversa com ele. Não tenho medo, não. Eu tive uma experiência de falar para um camarada que luta judô, quarto dan, viu, Salim? 100 e poucos quilos. Eu falei para ele assim: para de ser moleque, seja homem. É claro que tinha uma mesa entre mim e ele, né? Mas eu falei. E ele falou: eu estou bem, pastor, o senhor está certo. Se você é pai, significa que você não vai provocar a ira ao seu filho. E se você é filho, significa que você vai honrar o seu pai por toda a sua vida. E se você vive debaixo do mesmo teto do seu pai, você vai obedecer o seu pai. Efésios 6, versículo 1. Se você é empregado, você vai cumprir o que está lá no contrato. Você vai trabalhar, você vai produzir, não vai ficar enrolado, olhando as suas mídias durante o tempo de trabalho. Você vai trabalhar. E se você é patrão, você vai tratar o seu empregado com humanidade e justiça. Significa, você vai exceder a lei trabalhista. Você vai ser generoso, abençoador. E como combatentes de Deus, nós devemos nos revestir da armadura de Deus para permanecer firmes. Aí você fala: pastor, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Daqui a um tempo nós vamos ler de novo Efésios. Hoje é só uma passagem por cima. Pastor, como é que eu consigo andar como um filho da luz? Eu não consigo fazer isso. Eu sei. É por isso que Deus mandou o Espírito Santo. Efésios 5, versículo 14 até o 21. Vou terminar com essa leitura, o pessoal do louvor pode vir. Pelo que diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Vejam diligentemente como vocês estão andando, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução. Deixem o Espírito Santo encher vocês, igreja. Deixa o Espírito Santo encher vocês. Parem de querer fazer a vontade de Deus sozinhos. Vocês vão dar com os burros na água. Paulo não conseguiu. Você acha que você vai conseguir? Acorda para a vida. É o Espírito Santo que te habilita a viver a vida que Deus quer que você viva. Sejam cheios do Espírito Santo. Pastor, como é que acontece isso? Falando entre vocês salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando a Deus no coração. Sejam submissos uns aos outros, no temor do Senhor.
E assim nós vamos andar como filhos da luz. Amém?